Olá, querido amigo, querida amiga, quero agradecer por assistir esse vídeo. Sua participação é muito especial. Gostaria de lembrar que ao iniciar cada estudo é importante que ore a Deus pedindo que o Espírito Santo lhe ajude a entender a sua mensagem. O tema que estudaremos hoje é a Lei de Deus, parte 2. Neste estudo, vamos ver algumas dúvidas frequentes a respeito deste tema, que é muito comum no meio cristão. Porém, vamos ver o que a Bíblia fala sobre o tema. Podemos iniciar nosso estudo com a questão: Jesus veio para abolir os 10 mandamentos e instituir um novo mandamento? O texto de Mateus 22, versos 37 ao 40, diz que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e ao próximo. Isso não é tudo que Jesus pede? Esses não são os 2 novos mandamentos? Para entendermos o que Jesus estava fazendo ao dizer isso, precisamos entender que Jesus não estava dando algo novo, mas resumindo o já existente. Veja o que diz em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. O texto diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. E também o que diz o texto de Levítico, capítulo 19, verso 18. O texto diz: não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 19, verso 18. O Deus apresentado no Antigo Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento. Sempre é um Deus de amor eterno. Com relação a esses 2 mandamentos de amor, veja o que Jesus afirma em Mateus, capítulo 22, verso 40. O texto diz: toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Mateus, capítulo 22, verso 40. Os 4 primeiros mandamentos nos revelam como os seres humanos demonstram seu amor de forma prática a Deus, e os últimos 6 revelam como amar o próximo. Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumpri-la. Jesus veio mostrar qual a maneira correta de observar a lei do amor. Vejamos o texto de Mateus, capítulo 5, verso 17. O texto diz: não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Mateus, capítulo 5, verso 17. Jesus nos mostrou como o amor é o cumprimento da lei. Vamos ler o texto de Romanos, capítulo 13, verso 10. O texto diz: o amor não faz o mal ao próximo, portanto o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Romanos, capítulo 13, verso 10. Jesus nos ordenou que guardássemos os mandamentos. Veja o que Cristo disse em João, capítulo 14, verso 15. O texto diz: se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. João, capítulo 14, verso 15.
Outra questão muito mal compreendida na Bíblia é dizer que o apóstolo Paulo ensina que os cristãos salvos pela fé não precisam guardar a lei. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia fala? Vamos ver o que a Bíblia realmente diz. Paulo ensina que os cristãos são salvos pela graça mediante a fé. A fé é a representação da mão que recebe o presente, que é a salvação, de forma gratuita por Jesus. Por sua vez, a fé não leva à desobediência, mas à obediência. Veja o que Paulo diz em Romanos, capítulo 3, verso 31. O texto diz: então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Romanos, capítulo 3, verso 31. Outro ponto muito importante, ao qual é feita muita confusão, é em relação ao método de salvação do Antigo Testamento comparado ao Novo Testamento. O que a Bíblia diz a respeito desse tema? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a salvação é pela graça de Cristo. Veja o que diz o texto de Tito, capítulo 2, verso 11. O texto diz: pois a graça de Deus foi revelada, e a todos traz salvação. Tito, capítulo 2, verso 11. No Antigo Testamento, a humanidade foi salva por Cristo que haveria de vir, e cada sacrifício apontava para a vinda do Messias. No Novo Testamento, somos salvos por Cristo que já veio. Assim, ambos os períodos, somente existe salvação por meio de Cristo. Veja o que diz o texto de Atos, capítulo 4, verso 12. Está escrito: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome, debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Atos, capítulo 4, verso 12. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Mas antes de encerrarmos, gostaria de perguntar se você crê que Cristo não veio abolir a lei, mas cumprir, e que não existe salvação em nada além de Cristo, que salvou o homem desde a criação do mundo até o último dia por meio de sua graça. Você que respondeu sim, eu louvo a Deus por sua vida e oro a Deus para que Ele direcione da melhor forma a toda a verdade. Caso tenha ficado alguma dúvida ou gostaria de saber mais a respeito desse assunto, deixe sua mensagem ou entre em contato conosco. Deus abençoe a todos e continue orando por mim, que eu estarei orando por você. Até mais.